Olá, você que está ligado aí, um forte abraço para você. Aqui é Aloysio Penido, começando mais uma live nesta noite fria de Juiz de Fora. Forte abraço para você que está ligado aí. Receba a bênção do Senhor na tua vida, onde você estiver. Não importa a crise que a gente está passando. Eu não sei qual a crise que você está enfrentando, mas o fato é que todos nós estamos envolvidos aí nesse dilema de epidemia, não é verdade? E as pessoas estão com muitas incertezas e olha, estatística, hein? Está aumentando o número de discórdia nos lares, marido e mulher em choque, problema de embriaguez, até espancamento, coisa que a gente abomina. Mas, lamentavelmente, tudo isso está acontecendo em razão deste isolamento que as pessoas estão sendo submetidas, e eu creio que as autoridades precisam de dar um pouco mais de atenção às pessoas que estão enfrentando problemas sérios dentro de suas casas. Porque o ser humano não foi feito para viver isolado, o ser humano foi feito, criado para interagir, e principalmente o brasileiro, né? O brasileiro tem um sangue quente, as pessoas gostam de interagir, gostam de se cumprimentar. Então, até já estão dizendo que nós vamos ter que nos acostumar com o novo normal. O novo normal, vai voltar ao normal, mas será um normal diferente, um normal novo, em que as pessoas terão que usar máscara, as pessoas deverão manter uma certa distância, ter cuidado ao se cumprimentar. E eu quero dizer uma verdade para você. Às vezes as pessoas acabam se descuidando. Vai passando o tempo, as pessoas acham que não é bem assim, mas olha, o vírus ele é complicado, viu? Principalmente se a pessoa tiver algum tipo de fragilidade física, pessoas mais idosas, mesmo jovens, com problema de saúde, se previna, mas se previna mesmo, porque não é brincadeira. Brincadeira é o que as autoridades estão fazendo, isso sim, parece que é um jogo em que as pessoas estão jogando, mas não importa quem perde e quem venha ganhar, mas é uma hora de seriedade, viu? Uma hora de seriedade. Eu quero hoje, como eu tenho feito, falar de algumas notícias do dia. Juiz de Fora virou notícia nacional. Se você tem acompanhado, os telejornais de ontem mencionaram as cidades onde os prefeitos ainda resistem contra o decreto federal que coloca as igrejas como essenciais, como necessárias, e ainda existem cidades em que os prefeitos continuam mantendo seus decretos para que as igrejas não se reúnam. Então, nossa palavra de hoje se volta a essa temática, porque eu já tenho falado aqui sobre o comércio fechado. Vai ser um desastre, aliás, já está sendo um desastre, não é isso? Microempresários em depressão, famílias passando fome, desemprego. E eu que sou líder de projetos sociais, meu coração parte quando uma mãe vem pedir alimento para os filhos, porque os filhos estão passando fome. Parece que esse grito não está chegando aos governantes, mas eu tenho estado muito sensível. Ontem estive na cidade, aliás, não na cidade, não é? Porque é quase uma cidade, Valadares, aqui perto de Juiz de Fora, quase 40 quilômetros, temos uma comunidade forte lá, e eu estive visitando as famílias, e eu vi
a carência das pessoas, coisas mínimas, coisas pequenas, mas que infelizmente as pessoas não são atendidas. Simplesmente eles estão pedindo, olha bem, hein, uma sinalização, porque há uma BR que passa ali perto de Valadares, chega a estremecer as casas, então eles estão pedindo redutores de velocidade e não são atendidos. Isso é o mínimo, porque eu vi lá estradas emburacadas, sem asfalto, coisa terrível. Não tem posto de polícia funcionando. Ó, o pessoal aí de Valadares, saiba que Aloysio Penido está atento às demandas, às necessidades de vocês, e eu não fui aí em vão, não. A gente está preocupado com o ser humano em primeiro lugar, com as suas necessidades. Fui também no bairro Carlos Chagas, e olha, ali nós ainda temos ruas sem asfaltamento e sem infraestrutura. Estou visitando os bairros da cidade de Juiz de Fora para conhecer a realidade, uma vez que nós temos propostas para mudar por completo a realidade das pessoas, porque quando a gente teve aquele problema lá em Brumadinho, e você que está me acompanhando sabe muito bem, centenas e centenas de pessoas morreram ali, e não havia, não é nem para os bombeiros um apoio. E eu estive essa semana conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, estávamos lembrando desta situação. Nós, em parceria com a Convenção Batista Mineira, construímos ali lavanderias para lavar, não é, máquinas 24 horas com voluntários. A missionária Dorothy coordenou aquele projeto, ela que é aqui da nossa cidade, e eu estive lá presenciando, visitando aquelas famílias, e é interessante que houve então um entrelaçamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais com o nosso segmento, e eu estive visitando o comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora essa semana, e nós estávamos lembrando desse feito. Então, a gente tem que apresentar soluções para os problemas das pessoas. Esta é, na verdade, a razão de você ter alguém na gestão pública, alguém no executivo. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, as pessoas precisando de um apoio espiritual, porque nós somos seres espirituais, nós não somos matéria, nós temos matéria como uma caixa de um presente. O mais importante é o que está dentro da caixa e não a caixa. Essa casca aqui que envelhece é apenas a caixa daquilo que está dentro, que é o mais precioso, que é a alma, que é o espírito. E num tempo de isolamento, crescem os problemas emocionais das pessoas, os problemas espirituais, a alma aflita. E as igrejas é o porto seguro dessas pessoas. As pessoas vão para lá, choram, pedem ajuda, fazem orações, pedem aconselhamento dos pastores, e alguns prefeitos estão insistindo no decreto de que as igrejas devem transmitir os cultos apenas online. Agora veja bem, eu volto a dizer, eu fui lá a Valadares, a internet nem pega direito lá, como é que eles vão participar de culto online? Visitei algumas igrejas pequenas, elas não têm estrutura para transmitir culto online, mas os pastores estão lá fazendo plantão para socorrer as pessoas. Então, senhores prefeitos, vejam as igrejas como aliadas, não vejam as igrejas como inimigas, como adversárias. É claro que a gente não pode usar isto, não é, como bandeira política, de forma alguma eu condeno isso. Nós temos inclusive que querer sim voltar a funcionar, mas voltar a funcionar com toda a responsabilidade.
toda a responsabilidade, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, todo cuidado é pouco, principalmente porque às vezes temos em nosso meio pessoas de mais idade, pessoas com problemas de saúde. Então não podemos transformar isso numa bandeira política, mas que a gente precisa voltar às nossas atividades, que seja 30% da capacidade do santuário. Por exemplo, a igreja que eu lidero comporta em torno de 2.000 pessoas, 30% seria o quê? 600 pessoas. Então as pessoas comportariam tranquilamente, com distanciamento, sem riscos. Aliás, eu aumentei os horários de culto. Eram apenas no domingo às 10 e às 19 horas, e agora nós realizamos às 8 da manhã, às 10, às 17 e às 19 horas, dando opção às pessoas, porque, como eu falei, o novo normal, inclusive para as igrejas, só mesmo se erradicar esse vírus, mas esse novo normal não vai permitir mais grandes reuniões como as que eu fazia, com 1.000, 1.500, 2.000 pessoas aos domingos na igreja. Isto praticamente não será possível, como também na igreja pequena aí, não é? Que tem um lugar alugado que comporta apenas 40, 50 pessoas nos bairros, porque os fiscais estão indo às igrejas do centro, mas os bairros não há nenhuma fiscalização, não há orientação. Mas ainda bem que os pastores são obedientes, eles estão procurando se informar, eles estão cumprindo os decretos, mesmo de uma maneira assim conformada, né? Porque esses decretos são absurdos. Você deixa funcionar a feira, você deixa os ônibus lotados, filas de banco repletas, as pessoas andando pelas ruas sem respeitar absolutamente nada, mas a fiscalização está em cima da igreja. Parece uma certa perseguição. E a nossa cidade de Juiz de Fora foi notícia nacional, porque aqui esse decreto ainda prevalece. Eu espero que esta semana haja uma solução, porque, segundo informações, o prefeito na quinta-feira vai então dar uma palavra final a este respeito. Uma outra notícia de Juiz de Fora que virou chacota, infelizmente, não é? Porque nós queremos que Juiz de Fora seja notícia nacional por estar garantindo emprego, por estar possibilitando empresas de virem para a cidade, por estar experimentando crescimento no comércio, na indústria, na agropecuária. E, lamentavelmente, a gente tem sido notícia até de uma maneira jocosa, não é? Servindo de piada. Mas eu quero esclarecer aqui, porque hoje os noticiários estão dando conta de que o presidente da Câmara, ele aprovou um projeto para diminuição de vasos de privadas na cidade. E a notícia acabou se espalhando, se tornando motivo de chacota, mas é bom a gente esclarecer. Sabe por quê? Porque, na verdade, a intenção é que as empresas que abrem, principalmente empresas de confecções, a própria, não vou mencionar aqui nome de empresa, mas eu ia mencionar uma delas. Então, a legislação diz que tem que ter um número X de banheiros. Por exemplo, abre aqui um comércio gigantesco dessas grandes empresas. Então tem que ter um número grande de banheiros. O projeto, na verdade, tinha a intenção de dizer o seguinte: vamos diminuir o número, a exigência do número de banheiros, para que essas empresas que querem se instalar em Juiz de Fora não sejam multadas. Então,
a intenção era esta, mas foi divulgado, a assessoria de imprensa acabou cometendo um ato falho e divulgando que o presidente da Câmara estava então aprovando junto com a Câmara um projeto para diminuição de banheiros, não é de sanitário, não é de sanitário, de vasos mesmo, né? E isso se tornou piada. Mas o fato é que nós estamos apresentando para Juiz de Fora proposições que vão revolucionar na área da saúde. Nosso propósito é trazer para a cidade de Juiz de Fora propostas muito sérias na área de saúde para trazer um equilíbrio entre as pessoas que dependem do SUS e as pessoas que têm plano de saúde particular. Nós vamos trazer algo que vai equilibrar. Eu não quero trazer detalhes, porque a gente sabe que as ideias são copiadas, mas uma das minhas promessas é esta: trazer um equilíbrio na saúde da população, acabar com esta carência que a gente tem, porque Juiz de Fora não atende só as pessoas da cidade, mas de toda a região, e precisa ter uma infraestrutura que responda a essas necessidades. E infelizmente esse vírus mostrou que as cidades, e aqui também, as cidades estavam completamente despreparadas. Mas as cidades têm que estar preparadas, porque imagine se a gente tiver um caos. A gente não tem terremoto, a gente não tem furacões, mas e se de repente acontece um abalo sísmico e de repente a gente precisa de socorrer muitas pessoas? A cidade tem que estar preparada. Achei interessante quando eu fui lá a Brumadinho, o exército de Israel estava lá e eles chegaram com tudo preparado, até lavanderia eles tinham, alimentação, tudo, porque eles estavam preparados para o pior. Israel é uma nação preparada para o caos, como algumas nações do país, como o Japão. E lamentavelmente as cidades brasileiras, a gente não está preparado para nada. Aí vem um vírus e o que acontece? A cidade ela entra em pânico, como lamentavelmente tem entrado. Eu fico feliz e termino com essa notícia de que Minas Gerais está agora tendo um índice bem menor de pessoas contaminadas, e com isto praticamente as atividades estarão voltando ao normal. Como eu disse, um novo normal, com todo cuidado, toda cautela, mas ao que estamos vendo, a cidade de Juiz de Fora está voltando também, junto com todo o estado de Minas Gerais, ao normal no que diz respeito à abertura do comércio, abertura das igrejas. Agora, sabe o que é triste de tudo isso? Que muitos pequenos empresários quebraram de vez. Não tem como retomar as suas atividades. Não tem como retomar a atividade, seja de um restaurante, de uma loja. Muitos desistiram da função. E isto é ruim, porque pessoas são demitidas, perdem o emprego e a situação se complica na cidade de Juiz de Fora. Fica aí a minha palavra para você que está desesperançado. Acredite, hein? Dias melhores virão, porque novas propostas nós apresentaremos para Juiz de Fora no que diz respeito à saúde, à segurança, à educação, ao transporte. Já falei várias vezes aqui, existe várias modalidades de transporte e nós vamos estar apresentando para você essas novas proposições. Acredite nisso. Eu agradeço a Ruiara, Thaís, Pierre, meu amigo Pierre, todos vocês que estão me acompanhando. Um forte abraço para você. Temos várias pessoas que estão conosco no YouTube, no Instagram, no Facebook e até mesmo no Twitter.
e eu vou só fazer menção a algumas delas. Não vai dar para mencionar todas as pessoas, são muitas pessoas. Patrícia, forte abraço. Leocádio, Stefânia, Viviane, Jonathan, Rafael, Mateus Salles, é isto? Júnior, forte abraço. Daniele, Igor, forte abraço. Ozeupanefer, alguma coisa assim, né, amigo? Bruno Matos, forte abraço. Ramos, Aparecida Ramos, forte abraço. Anderson, Daniela, Henrique. O Bruno está até dizendo aqui: sou microempresário, estou desde fevereiro sem renda alguma, meu negócio continua fechado, nem auxílio emergencial eu pude ter. Bruno, eu ouvi aqui esta mesma reclamação das pessoas que são motoristas de vans, não tem auxílio, apenas se manda fechar, parar, mas não responde às necessidades das pessoas. Jonathan, verdade, a zona rural está abandonada, viu? Eu pude constatar isso. Ele fala até da morte do tio no dia 3 de maio desse ano. Não tem posto de saúde, não tem posto de segurança. Vamos com a Luísio, vamos lá. Obrigado. Glau Paulino, Marcelo, Elaine, Adelci, meu amigo. Wellington, um abraço, Wellington, meu amigo. Carol, Vera, Lúcia, forte abraço. Jornalista Carlos, forte abraço, Carlos. Gente, eu agradeço a todos que estão me acompanhando, muitas pessoas, Thaís, Edson, um forte abraço, Pierre, Ruiara, forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Jair, Gregório, meu amigo Jair, muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã estaremos aqui com mais notícias às 21 horas. Quero te convidar e te pedir para compartilhar com outras pessoas. Ruiara está dizendo aqui: visite Dias Tavares, lá parece outro mundo. É verdade. Então, gente, eu gostaria de mencionar todos: Tâmara, Ovídio, Dan, forte abraço. Samuel Oliveira, forte abraço. Thaís, forte abraço. Felipe, Chay, Deus abençoe. Júlio, Deus abençoe. Marcilene, vou ter que falar todo mundo, senão vou ficar mal com alguns, né? Vaninha, forte abraço. Técio, Lidinha, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Andréia, Liliane, Gutenberg, André, forte abraço, André. Silva, F. Silva, Deus abençoe. Alessandra. Então, gente, eu tenho que terminar por aqui, mas agradeço a todos vocês que estão aí comigo participando. Forte abraço para vocês. Fique na bênção do Senhor. E amanhã a gente está de volta com mais notícias para você, ok? Forte abraço. Deus abençoe. Uma boa noite para você.